e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. E o meu viver é velho quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma meu lugar, coração,
seja o nosso Deus Todo-Poderoso, a Ele toda glória e toda honra, agora e para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um e que Ele mesmo cuide de renovar sobre o seu coração o cuidado, a esperança e a alegria. Eu gostaria de ler nesta noite o texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao versículo 39, que nos diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias, amém e amém. Não há outro como tu, não há nenhum Deus que se compare ao Deus das Escrituras, aquele que nos amou de maneira tal que deu seu próprio Filho por nós. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Não há outro como soberano e fiel. Não há outro
nesse instante, eu queria que você convidasse sua família para estar junto com você nesse instante. Nós louvamos ao Senhor Jesus, nós bendizemos, nós adoramos o Teu nome pela salvação, pela vida eterna, pela alegria, pela paz. Te adoramos pelo conforto que o Senhor tem dado ao nosso coração. Ó Deus bendito, rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça na fé, que o Senhor, ó Deus, de fato nos desperte para confiarmos em Ti e assim termos paz, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor e louvamos a Ti pelo cuidado do Senhor e a provisão do Senhor sobre nossas famílias, sobre esta igreja. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que têm sido trazido à casa do Senhor. Louvamos ao Senhor por aquelas vidas que têm sido zelosas, cuidadosas. Pedimos que o Senhor derrame sobre eles as bênçãos do alto céu, que o Senhor faça transbordar sobre eles o Teu cuidado e cumpra em suas vidas a Tua boa palavra e derramar bênçãos sem medidas das janelas dos céus. Nós assim oramos, também pedindo que o Senhor dê sabedoria ao conselho na administração desses recursos, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, eu gostaria de agradecer nesse instante os irmãos que estão nos ajudando nessa noite. Genilson, que está conosco, presbítero da igreja, também o Everson, Daniel, que está também aqui nos ajudando na parte musical, a irmã Jo, e também o Jonathan, que está nos apoiando aqui nessa transmissão. Louvado seja o Senhor pela vida destes nossos irmãos. Eu gostaria de meditar com você nessa noite na palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12 apenas. Eu farei a leitura para a gente conseguir compreender desde o versículo de número 6 ao versículo 14, mas nós vamos concentrar nossa atenção no versículo de número 12. Diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Em quem você crê? Qual é o tamanho do seu Salvador? Quem é Jesus para você? Eu quero contar um trecho de uma história que aconteceu no ano 111 depois de Cristo. O trecho é a respeito da vida de um pastor e o seu martírio. Inácio de Antioquia. Inácio foi bispo, foi pastor
na igreja em Antioquia por 40 anos. A perseguição do império era ferrenha contra os cristãos. Um dia, então, o imperador visitou Antioquia e prendeu Inácio e resolveu forçá-lo a abandonar a sua fé, o que de fato ele não fez. O imperador então decretou que uma escolta de 10 soldados o escoltasse de Antioquia até Roma, onde ele seria morto publicamente por causa dessa afronta. E a afronta era crer no Senhor Jesus. Ao longo da viagem, nessa escolta de 10 soldados, ele escreveu algumas cartas. E em uma dessas cartas ele chama aqueles soldados de leopardos, de feras, que estavam prontos para devorá-lo a qualquer instante. E ele escreve à igreja o seguinte texto: se em algum momento eu pedir outra coisa que não a morte por amor a Cristo, que os irmãos ignorem, porque eu não estarei em pleno juízo. As palavras deste pastor eram de convicção, de que de fato ele cria no Senhor acima de todas as coisas, e que estava pronto a morrer por amor a Jesus. E que se em algum momento ele, por acaso, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, em meio ao calor da situação, pedisse algo diferente que não a morte, quem sabe ele gritasse: me socorram, me salvem, façam alguma coisa. Ele já estava escrevendo de antemão dizendo: ignorem tais pedidos, porque eu não estarei em pleno juízo se por acaso eu falar qualquer coisa assim. Ele estava dizendo que amava o Senhor, que conhecia o Senhor, que cria no Senhor e que dependia do Senhor até o último instante. Esse homem de fato morreu, devorado por 2 leões. Foi a condenação que ele recebeu por causa da sua fé. Mas ao invés do cristianismo morrer, a história diz que o sangue desses mártires foi a semente para o evangelho crescer. Esses homens criam no Senhor, e é isso que eu quero convidar você a fazer, assim de todas as coisas. Portanto, eu pergunto a você: quem é Jesus para você? Ou melhor dizendo, em quem você crê? O contexto do versículo de número 12 é sobre encorajamento. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor, que era um tanto quanto envergonhado, e por causa disso, em algum momento ele poderia vir a desanimar da fé, a desanimar do testemunho, a fraquejar, e Paulo escreve encorajando esse jovem pastor, dizendo: não te envergonhes, não desanime, reavives o dom de Deus que há em ti, continue pregando a palavra de poder, participa comigo dos sofrimentos. A ideia central aqui deste capítulo 1, dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, é: não te envergonhes, não te envergonhes. Ele diz então no versículo de número 8, não te envergonhes. Ele diz no versículo de número 12, porque eu não me envergonho. Depois, mais adiante, no versículo de número 16, ele diz assim: porque Onesíforo nunca se envergonhou. A tese, então, em resumo, é: não tenha vergonha, testemunhe sempre, saiba em quem você crê, confie nele e não desanime em momento algum. Diante das dificuldades, diante das aflições, diante das limitações, diante da perseguição, diante da possibilidade iminente de morte, não desanime, persista. Eu gostaria então de extrair aqui do versículo 12 algumas rápidas lições para nós meditarmos nessa noite. Primeira lição é que nós precisamos de conhecimento. Paulo diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, eu sei. A expressão de Paulo é uma expressão muito importante, é uma expressão que deve chamar mesmo a nossa atenção, e não deve ser apenas um versículo decorado para que você o repita algumas vezes na sua vida.
mas deve ser um versículo do qual você se apodera dele, você de fato o domina, você de fato entende a realidade, porque quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, ele está dizendo, olha, eu sei da história, e ele podia dizer isso aqui. Vamos analisar e lembrar um pouquinho juntos aqui. Em relação ao Antigo Testamento, Paulo podia dizer, eu sei em quem tenho crido, por quê? Porque eu conheço o Antigo Testamento, porque eu conheço a palavra revelada e escrita. Paulo se apresenta em Filipenses como hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele se apresenta como um fariseu, perseguidor da igreja, zeloso, cuidadoso em cumprir a palavra do Senhor. Era um homem que de fato conhecia as profecias do Antigo Testamento e com todo o empenho tentava silenciar o cristianismo. Mas não era falta de conhecimento do Antigo Testamento, era falta de aplicá-lo à realidade em Cristo, até que por fim ele tem um encontro extraordinário com Jesus na estrada de Damasco. Jesus o encontra ali, Jesus vai até ele e Jesus o diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento tudo mudou, tudo se tornou claro, não apenas uma luz brilhou e cegou seus olhos, mas a própria luz da glória de Cristo brilhou no seu coração e deu a ele o entendimento do que era crer no Antigo Testamento, do que era a palavra e a quem se referia cada uma das profecias. Então ele podia dizer, eu sei em quem eu creio, eu conheço o Jesus histórico, eu conheço o Jesus da profecia, eu conheço o Messias, eu conheço a palavra que diz que haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, eu conheço. Cristo se revela a Paulo naquela estrada de Damasco como o Deus ressurreto, cheio de majestade, cheio de poder, o Cristo exaltado, cheio de amor incompreensível, um amor tão maravilhoso que transformou aquele cruel perseguidor, inimigo, em amigo e proclamador da fé evangélica. Ele vê agora o Cristo vencedor, ele vê agora o Cristo cheio de misericórdia, cheio de graça. Ele vê agora o Cristo que estende os seus braços para receber em seu seio tanto judeus quanto gentios, pessoas que procedem de todas as tribos, povo, língua e nação, todos quanto creem no Senhor Jesus. A experiência de Paulo na estrada de Damasco derramou abundante luz sobre as informações que ele já continha a respeito de Jesus. Então Paulo podia dizer, eu sei em quem tenho crido, eu conheço o Antigo Testamento, as histórias e a profecia sobre Jesus, eu conheço o próprio Jesus, o próprio Cristo, porque ele se revelou a mim. Depois dessa transformação, Paulo registra em Gálatas 1, versículo 15, que ele foi então até o deserto da Arábia, onde passou 3 anos. Agora relembrando cada história do Antigo Testamento, para que tudo fizesse de fato sentido. Mais tarde, Paulo registra da sua visão, da sua experiência até o 3º céu. Cada ato deste combinaram, cada ato desse fez com que Paulo pudesse chegar agora ao final da sua vida e dizer para aquele jovem pastor, e dizer para ele assim, olha, não te envergonhes, não tenha medo de falar do Evangelho, não tenha medo de testemunhar do Evangelho, não tenha vergonha de falar do Evangelho, eu não tenho, e eu sei em quem eu creio. Paulo conhecia o Cristo dos pactos, o Cristo do Antigo Testamento, o Cristo do Novo Testamento. Paulo cria no Cristo dos Evangelhos. Paulo conhecia perfeitamente Jesus e continuava crendo perfeitamente em Jesus. Ele nunca titubeou na fé. Enquanto judeu, no judaísmo, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor, zeloso. Enquanto cristão, fiel pregador da palavra. Eu pergunto a você, você sabe em quem você crê? Quem é Jesus para você? Qual é o tamanho dele?
Quantas vezes as pessoas conhecem o Jesus da história, o Jesus histórico, conhece algumas porções dos evangelhos, já ouviu falar, mas parecem que estão como Paulo antes da sua conversão. As coisas não fazem muito sentido. E quando as coisas não fazem sentido a respeito de Jesus na nossa vida, nós ficamos angustiados, ficamos perturbados, ficamos ansiosos, ficamos com medo. Para de fato essas coisas mudarem, nós precisamos conhecer Jesus a ponto de dizer como Paulo, porque eu sei em quem eu creio. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse verso é que ele diz assim: eu estou certo, eu estou convicto, eu estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu creio, e porque eu sei, porque eu conheço o Jesus, o seu poder, a sua glória, a sua soberania, a sua sabedoria, os seus atributos divinos, porque eu o conheço, então eu não tenho dúvida, eu estou convencido de que Ele é poderoso, de que Ele é suficiente para guardar o meu depósito até aquele dia. Não havia espaços para dúvidas no coração deste servo de Deus. Ele já tinha experiências em todas as áreas. Ele mesmo escreve isso na carta aos Filipenses. Ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias. Por quê? Porque Cristo o fortalecia. Não é que ele podia passar todas as coisas, porque ele viveria em paz sobre todas elas, mas ele diz: olha, eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Eu posso enfrentar dificuldades, eu posso enfrentar alívios. O próprio Paulo, com sua história, é um grande exemplo disso. Açoites, prisões, uma víbora que o pica, em alguns momentos apedrejamento. De modo que ele diz: olha, eu aprendi a viver contente, na fartura ou na necessidade. Quando ele tinha prosperidade, mas quando ele tinha escassez, ele pode dizer assim: eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu tenho confiança, porque eu sei em quem eu creio e Ele vai cuidar da minha vida. Paulo diz assim, no final desse verso 12: Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo nessa expressão que crê que o Senhor Jesus vai cuidar da sua vida de maneira tal que absolutamente nada vai impedir que ele chegue ao céu. Não por ele mesmo, mas porque Cristo vai garantir isso para ele. Cristo vai garantir a salvação eterna. Cristo vai garantir a sua integridade na fé. Cristo vai garantir a sua integridade no relacionamento com o Pai. Cristo vai preservar esse vínculo até o dia do juízo final, onde de fato Ele atará para todo sempre com o Senhor Jesus. Confiança é resultado de conhecimento. Quanto mais você conhece o Senhor Jesus, mais você confia nele, mais você descansa nele, mais tranquilo você está. Paulo sabia que nada podia mudar o destino final de sua alma. Nada podia mudar o destino final de sua vida. Por isso ele escreve, como nós já lemos ainda há pouco, Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem nos separará do amor de Cristo? Então ele exorta os crentes a confiar no poder, confiar na imutabilidade, confiar na sabedoria, confiar na soberania, confiar na graça, confiar na redenção em Cristo Jesus. E ele conclui a sua expressão no pensamento em Romanos capítulo 8, dizendo: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas as coisas, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro vão nos separar. Ora, isso vem a calhar nos tempos que vivemos. Quer dizer, nem o Covid, nem a crise econômica, nem a crise financeira, nem a crise política pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a confiar, eu aprendi a descansar, eu aprendi a ter paz. Eu aprendi que de fato a minha vida está ancorada no Senhor Jesus e não nas coisas que me rodeiam. Eu tenho paz não porque o mundo está em paz. Eu tenho paz não porque o meu emprego está garantido. Eu tenho paz não porque minha saúde está bem. Eu tenho paz porque o Senhor Jesus me dá paz. Eu sei em quem eu creio. O grande problema do cristianismo nos nossos dias é que nem sempre nós sabemos em quem cremos. Nós muitas vezes fazemos uma caricatura de Deus e esquecemos do Deus das Escrituras e criamos um Deus para nós, um Deus conforme o nosso padrão, um Deus que é nosso servo, um Deus que ora nos atende, ora nos ouve, mas parece que tem hora que Ele esquece de nós. Criamos esse tipo de Deus, um Deus que está tão longe que não nos ouve. Então desanimamos de orar, porque no final da história nada vai mudar. Quando você conhece as Escrituras, você descobre que esse Deus é grandioso, que esse Deus é imutável, que esse Deus está perto, embora também esteja longe. Você descobre que esse Deus ama, você descobre que Ele ama com juízo, com justiça, você descobre que Ele não negocia, você descobre que Ele é o Deus presente, você descobre que Ele vê todas as coisas, que Ele decreta todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas e que todas as coisas são para a glória dEle e são para o nosso bem, o bem daqueles que o amam. Então, quando você lê as Escrituras e conhece esse Deus, você sente paz e pode dizer, como Paulo disse: eu estou certo, estou convencido de que Ele tem poder para cuidar da minha vida. Veja que a confiança de Paulo não é de que nada iria acontecer com ele. Nada vai me acontecer, eu sei que o Senhor Jesus vai me guardar. Nada disso. Ele mesmo está dizendo para Timóteo: não te envergonhes do encarcerado que sou eu. Quer dizer, ele está preso. As circunstâncias terrenas vinham sobre Paulo de maneira adversa, como eu já citei. Em algumas cidades ele foi escorraçado, em outras açoitado, em outra apedrejado, em outra foi expulso. Em algum momento ele foi preso e ele experimentou o naufrágio, ele experimentou a picada de uma serpente. Em algum momento as pessoas diziam que ele é um Deus, num outro momento diziam que ele é como um ladrão. Enfim, ele está dizendo que ele confia no Senhor Jesus a despeito do que ele vivia aqui na terra. Por isso ele estava seguro. E eu quero encerrar essa breve meditação trazendo então aplicações a respeito desse versículo 12 para os nossos corações. Primeira delas, e você não pode se esquecer disso, esse versículo é sobre conhecer Jesus e ter segurança. Por isso eu quero perguntar a você: você de fato conhece Jesus? Conhece Jesus pela palavra sobre quem é Jesus e conhece Jesus pela experiência de ter sido alcançado, transformado, regenerado por Ele, assim como Paulo, que conhecia a palavra e por fim conheceu a própria glória de Cristo quando Ele se revela a Paulo e transforma a sua vida. Você já teve um encontro assim transformador, impactante, renovador com Cristo? Há muitas pessoas que estão na igreja há anos, que escutam as histórias, que leem as Escrituras, mas que de fato nunca se renderam a Jesus. Estes são inseguros, estes vivem titubeando, esses têm uma vida marcada pelo pecado, esses não conseguem ter paz, esses não têm confiança, esses não têm esperança. Então eu pergunto a você: você conhece Jesus? Em segundo lugar, você que é crente,
Sabe em quem ou em que você crê? Você seria capaz de morrer por sua fé? Embora aqui no país nós não tenhamos uma perseguição de maneira aberta e direta contra os cristãos, mas eu preciso perguntar a você: você conhece as exigências do discipulado? Você vive o que crê e crê de maneira que de fato suas obras testifiquem que você conhece a Jesus? Quantos crentes barganham com o mundo, imitam o mundo, negociam com o mundo e banalizam o padrão moral das Escrituras? Então essa palavra é para você que já conhece Jesus, que crê em Jesus. E Paulo, com essa palavra, está chamando a você, dizendo: não sem vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se declarar como cristão e de servir a Jesus em todo o tempo. Por último, preciso perguntar a você: seu coração tem paz? Como está o seu coração em meio às notícias da mídia? Como está o seu coração em meio à pandemia? Como está o seu coração em meio ao alto índice de mortos que nós temos sido informados nos últimos tempos? Você precisa saber que o Senhor Jesus é Deus e tem todo o poder, e Ele vai salvar a sua vida, morrendo agora ou morrendo daqui a alguns anos, morrendo por causa do Covid ou morrendo por outra causa qualquer. Você precisa crer que o Senhor Jesus é poderoso para guardar a sua vida e a sua salvação e a sua fé, independente da circunstância. Então preste atenção: se você é infectado pelo vírus, você precisa crer que Jesus está controlando a história. Se você não é infectado, você precisa crer que Jesus está controlando a história. Se você enfrenta esse tipo de doença grave na sua família, você precisa entender que Jesus está controlando a história. Se você não enfrenta, você precisa crer que é Jesus quem está controlando a história. De modo que as coisas não são por sua causa, não é porque você é competente ou porque você é cuidadoso, embora você deva ser cuidadoso. A questão toda é que quando nós cremos em Jesus, nós gozamos de paz, nós temos confiança para passar pelas tribulações da vida. Então eu encerro com essas perguntas para você. Você goza paz em meio a esse caos nos últimos dias? Quem é Jesus para você? Em quem você crê? Bom, que você reflita sobre essas palavras e que Deus abençoe o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar nesse momento nossa devocional orando ao Senhor. Eu gostaria de orar pela sua família, eu gostaria de orar pelo seu casamento, eu gostaria de orar pelos seus filhos e mais uma vez orar pelas mães, que Deus as abençoe, que Deus as fortaleça, que Deus renove sobre vocês o seu terno cuidado, o seu bendito amor, que Deus dê a vocês disposição para educar, para instruir cada um de seus filhos, independente da idade deles, em nome de Jesus. Deus bendito, graças nós te damos pelo privilégio de poder conhecê-lo, de poder servi-lo, de poder amá-lo, de poder dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Pela confiança que nós temos, que traz paz no coração, louvado seja o Senhor. Ó Deus, nós queremos rogar que o Senhor conceda essa mesma confiança, esse mesmo conhecimento, essa mesma paz sobre a vida destes que nos acompanham. Que o Senhor, ó Deus, ministre aos seus corações, que o teu Espírito visite cada lar, que o Senhor, ó Deus, tranquilize-os em meio a tantas informações difíceis que temos convivido nos últimos dias, em meio à enfermidade, em meio à pandemia, que nós encontremos descanso em Ti, em nome de Jesus. Visite, ó Deus, cada lar, visite os enfermos, por qualquer causa que seja, que o Senhor dê a eles consolo,
que o Senhor renove a esperança, não apenas física, de melhoras físicas, mas a esperança da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame sobre eles a sua graça, nós suplicamos. Abençoe cada casamento, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os filhos, dando obediência, temor, dando, ó Deus, dia a dia, a condição de amar os seus pais, de honrar os seus pais, de obedecê-los. Abençoe, ó Deus, as mães, que o Senhor renove sobre elas o cuidado, que o Senhor dê a elas, ó Deus, força física, força mental, força nas suas emoções, renova, ó Deus, os seus corações, para que elas não apenas dispensem amor, mas também sejam firmes quando necessário, que sejam prudentes na fala, que sejam um modelo de vida cristã e de piedade em Cristo Jesus. Guarda os nossos corações, nós rogamos mais uma vez em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé em Cristo Jesus, e que você cada dia mais possa declarar que sabe em quem você crê.